1 João capítulo 4, verso 8. Prometo que eu não vou levar 1 hora, vou demorar menos. Olha o frio. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos alegramos e celebramos a Ti, Senhor, pela vida do Inácio. E agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Os discípulos te disseram, Senhor, para onde nós iremos, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Que o Teu Espírito, Senhor, possa administrar ao nosso espírito. Que o Teu Espírito Santo possa falar no nosso espírito, Senhor. Que possamos pegar por dentro, meu Deus. Que nós possamos ouvir e entender a Tua palavra. Tu disseste, Senhor, se ouvir alguém o Evangelho do Reino e não entender, logo vêm os pássaros e roubam a semente. Nós não queremos que a semente seja roubada, Senhor. Nós queremos entender a Tua palavra. Nós queremos discernir a Tua palavra. Portanto, Senhor, ajuda-nos. Nós levamos agora cativa a cruz de Cristo tudo aquilo que nos impede de entender o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. 1 João capítulo 4, verso 8 a 10. Nos diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós acabamos de assistir aqui uma homenagem, uma pequena história da Miriam e do Maurício sobre o Inácio, que é o fruto de toda a sua fé, de toda a sua confiança em Deus, e também é o fruto do amor que eles têm um pelo outro. Quando Deus criou o homem, o livro de Gênesis nos diz em Gênesis 1, 26, que Deus olhou para o homem no Éden, o homem que havia recebido de Deus a responsabilidade de dar nome a toda a criação de Deus. Mas a palavra diz que ao final de cada dia, ao final de cada período em que o homem se ocupava com aquilo que Deus havia lhe pedido, percebeu Deus que o homem estava triste, que havia tristeza no homem, porque ele estava só. Então Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus fez o homem, Ele colocou em nós muitas das suas características. Ele colocou em nós muito da sua própria natureza, semelhante a Ele, ao Filho, ao Espírito Santo. E entre as coisas que Deus colocou em nós e que nos assemelha a Ele, entre essas coisas está o amor. O amor, com toda certeza, é a maior manifestação da semelhança entre o homem e Deus. Um homem, quando ele ama a sua mulher, quando ele ama a sua esposa, ele entende, ou uma mulher quando ama o seu marido, eles conhecem um tipo de amor, mas
todo aquele que já se tornou pai e mãe, há de concordar que a paternidade e a maternidade nos leva a entender o amor de uma forma muito diferente. Nos leva a experimentar o amor num nível muito superior. Um amor que entrega. Um amor que ocupa todos os momentos da nossa existência. O amor de um pai, de uma mãe pelos seus filhos. O amor que existe dentro de nós por um ser que saiu de nós, quer seja um filho biológico, quer seja um filho do coração, mas que nos ensina o que é amar. Todo pai e mãe descobre que nunca mais terá noites inteiras de sono. Alguém diz que, com 6 meses você vai começar a dormir. Eu não sei se eu conto ou a pastora conta. Você nunca mais terá noites inteiras de sono. Primeiro porque são pequenos, depois porque são maiores e depois porque terão seus próprios filhos. Mas para você, para nós que somos pai e mãe, esse filho você vai continuar sempre vendo como se ele fosse o seu bebê. O bebê da mamãe, o bebê do papai. Você nunca mais terá sua própria vida. O pai e mãe descobrem que deixarão de usar os recursos que possuem para si próprio, e os filhos se tornarão a sua prioridade. Quando nascem os seus filhos, já começam a se preocupar. E a faculdade? Eu preciso juntar dinheiro para pagar a sua faculdade. Eu preciso ensiná-lo isso, aquilo, aquele outro. Quantas vezes o pai ou a mãe, muitas vezes mais a mãe, sai para fazer alguma compra para si e volta cheia de sacolas para os filhos? Porque os filhos se tornam a sua prioridade. Porque os filhos se tornam a parte mais importante da sua vida e da sua existência. Quantas vezes um pai e uma mãe estão vendo seus filhos doentes e estariam dispostos a trocar de lugar para não ver o seu filho com febre, para não ver o seu filho adoecer, para não vê-lo com dor, para não vê-lo precisando de algo que está longe do seu controle, longe da sua capacidade, diante de uma situação de impotência, em querer socorrer e não poder. Mas isso nada mais é do que amor. Mas esse amor que um pai e uma mãe têm pelos seus filhos, nada mais é do que uma parte que Deus colocou dele em nós. A palavra de Deus, Jesus diz assim, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Se nós, que muitas vezes temos uma natureza ruim, conseguimos ser elevados a um nível de amor para os filhos, e isso nada mais é do que um reflexo de que Deus existe e de que Ele nos criou à sua semelhança. Isso nos iguala, isso nos mostra características de Deus em nós. Quantas mães se enfurecem quando os filhos chegam da escola com as notícias do seu dia de aula, de algum bullying, de alguma coisa que aconteceu? Qual mãe já não fez algum barraco por causa de um filho? Qual pai já não fez alguma coisa que depois pensou, acho que exagerei? Mas isso nada mais é do que a expressão de algo que nos assemelha a Deus. E isso é tão intenso que quantas vezes nós pais, ou mesmo os filhos, gostariam que os seus pais se tornassem eternos, que nunca morressem, que nunca partissem. Como diz aquele ditado, se Deus, por engano, por uma falha, te tornasse eterno. Mas aqui se expressa a segunda característica de Deus em nós.
a eternidade. Porque Deus colocou em nós a eternidade. A eternidade está dentro de nós. E Deus, não por engano, Ele não fará talvez com que o seu pai, ou sua mãe, ou seus filhos sejam eternos, porque eles já são. Eles já são eternos. Viverão eternamente. E aqui surge a segunda característica de Deus em nós: a eternidade. A busca de um amor eterno que nunca termine. Mas isso foi Deus quem colocou em nós. A própria palavra de Deus nos fala no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, e todos nós sabemos de cor o que o Senhor Jesus declara nesta palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, as diferenças começam a surgir. Porque nenhum de nós, por mais amor que tenha por um filho, e por mais amor que tenha por qualquer outra pessoa na face dessa terra, entregaria voluntariamente o seu filho para morrer no lugar de outra pessoa. Aqui surge a grande diferença. Nenhum de nós que temos os nossos filhos voluntariamente abriríamos mão da vida do nosso filho para salvar a vida de qualquer outra pessoa, por mais amigo que fosse, que dirá por um estranho. Mas isso Deus fez. Mas por que Deus fez isso? Por que Ele tomou uma atitude tão drástica? Tendo um único filho, Ele decide entregar esse filho por amor, voluntariamente, por um único motivo: porque Ele queria ter outros filhos. Ele não queria ter apenas um filho. Ele queria ter um filho de São Gabriel, um filho de Porto Alegre, um filho de qualquer outro lugar do mundo, de qualquer outra nação, povo ou língua, de todo tipo de cor, tamanho, de toda e qualquer identidade. Ele queria ter muitos filhos. Como diz aquela musiquinha, Abraão teve muitos filhos. Muitos filhos ele tem. Eu sou um deles e você também. Então, porque esse Deus queria ter a mim como seu filho, porque esse Deus queria ter você como seu filho, o único jeito, a única maneira, a única forma de Ele poder nos receber, nos adotar como filhos adotivos de Deus. E que a palavra de Deus diz que nós clamamos a Ele dizendo: Abba, Pai, meu Paizinho. A única maneira era nos mostrar um caminho, era nos dar um caminho. Porque nós, seres humanos, somos muito falhos, muito errados, nossos caminhos são tortuosos. Nossos interesses se diferenciam e muito dos de Deus. E como que um Deus santo, de quem Isaías 6 diz que Ele é santo, santo e mais santo, poderia me receber como filho? Como que Ele poderia receber você como filho? Como que Ele poderia nos propiciar um caminho para nos tornar filhos, para nos purificar, para nos limpar, para nos receber?
O único caminho era entregando o seu filho. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E é por isso que Jesus diz: eu sou a vida. Então, quando Deus enviou o seu filho, e quando Ele ofereceu o seu filho, e quando Jesus, o seu filho, voluntariamente se entregou, e Deus, o Pai, voluntariamente ofereceu o seu filho, a palavra de João 3,16 se torna realidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho. Você é pai, você é mãe. E você gostaria de dizer: ah, se o meu filho nunca morresse. Ah, se eu pudesse ter o meu filho para sempre. Ah, se eu pudesse vê-lo. Se eu pudesse abraçá-lo. Se eu pudesse ter comigo. Se eu pudesse ver os filhos dos meus filhos. Se eu pudesse sempre ter essa ligação com o meu filho. Mas Deus não ficou pensando. Ele não ficou imaginando. Ele criou o meio para que os seus filhos, nós, pudéssemos estar com Ele. Entregando Jesus. Então Jesus se entregou. Jesus se entregou. E agora, todos nós que quisermos nos tornar filhos de Deus, todos nós que quisermos andar com Deus e tê-lo ao nosso lado eternamente, mesmo com todo tipo de falha, mesmo com todo tipo de pecado que temos, mesmo que naturalmente nós nunca alcançaríamos o padrão de Deus, Deus criou o caminho. Deus nos deu toda a possibilidade para que pudéssemos nos chegar a Ele. E para que pudéssemos nos tornar seus filhos. E para que Ele tivesse então uma imensa família. Jesus é o caminho. Jesus é a expressão do amor de Deus. Jesus é a expressão de todo o amor que Deus tem para comigo e que Ele tem para com você. Jesus é a expressão daquele amor que nos compara a Ele. Mas por que nós amamos a Deus? Nós, hoje, a minha primeira palavra foi exatamente essa. Não se preocupe, não estranhe se você ver alguma coisa, porque nós amamos muito a Cristo. E manifestamos isso quando cantamos, e manifestamos isso quando oramos. Porque afinal de contas nós estamos na casa do Pai. Nenhum filho, quando chega na casa do Pai, pede licença para abrir a geladeira. Nenhum filho, quando está na casa do Pai, pede licença para sentar-se no sofá, na cadeira do Pai. Nenhum filho, quando está na casa do Pai, pede licença para sentar-se à mesa. Nenhum filho tem vergonha de chegar no Pai e o abraçar, o beijar. E não importa a idade que o Pai tenha. Meu pai tem 80 anos e quando eu o vejo, a primeira coisa que eu faço, eu dou um beijo no seu rosto e um abraço bem apertado. Então, quando nós chegamos aqui, por que ter vergonha se estamos na casa do Pai? A casa de um pai não precisa ter luxo, tem que ter amor. Tem que ter amor. Então a palavra diz no primeiro texto que lemos nessa noite: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos.
Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não é porque nós amamos a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você sabe por que o seu filho te ama? Você sabe por que o seu filho te olha com um olhar apaixonado? Por que a sua filha te olha com um olhar apaixonado? Porque desde os primeiros instantes de vida, ela recebeu o amor de você. Quando seu filho nasceu, ele já conhecia a sua voz, ele já conhecia o teu toque. Ele te ama porque você o amou primeiro. E a palavra de Deus diz: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós não merecíamos o seu amor. Nós não merecíamos a sua misericórdia. Nós não merecíamos o seu perdão. Nós não merecíamos ser recebidos por Ele como filhos. Mas Ele nos amou. E sabe por que Ele nos amou? Porque a palavra nos diz: Deus é amor. Na cruz, o amor amou. Ele é amor. Ele não pode negar a sua própria natureza. Então, quando nós não merecemos, Ele nos ama. Ele nos recebe. Ele nos perdoa. Ele nos acolhe. Você conhece a história do filho pródigo? O filho que chegou para o pai e disse: pai, me dê a sua herança, me dê a minha herança, eu quero a minha herança. Sabe o que esse filho estava dizendo? Pai, eu quero que você morra. Porque a lei dizia que para a herança ser distribuída, o pai tinha que morrer. Então esse filho estava dizendo isso: pai, eu quero que você morra. Mas a palavra diz que todo o tempo em que o filho esteve longe, o pai o esperava. E o dia em que o filho retornou para casa, e ele queria dizer tantas palavras, o pai simplesmente o abraçou e o amou. Nada mais precisava ser dito. A palavra diz: o amor cobre multidão de pecados. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para celebrar a vida do Inácio, que é um fruto do amor do Maurício, da Miriam, de Deus por eles, porque pela medicina o Inácio nunca existiria. Mas Deus é bom. E mesmo que se o Inácio não nascesse, Deus poderia dar a eles um filho do coração, que é filho igual. Porque nós somos filhos do coração de Deus. A natureza de Deus está em nós. E nós queremos hoje celebrar este amor de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Hoje é um dia de celebrar. Para quem não sabe, a ceia é o dia que nós celebramos a morte de Jesus, até que Ele venha.
Nós celebramos a sua morte porque foi uma expressão de amor.